Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Hoje em dia nós vivemos em uma época em que nós somos cada vez mais vigiados e observados. Quando você vai, tem câmeras, seja no trânsito, seja nas lojas, no mercado, no meio da rua, sempre tem câmeras observando tudo que a gente faz. E a verdade é que nós estamos sempre sendo observados, porque Deus sempre está nos observando, nos olhando, e isso não é nada de novo para Deus. Lá em Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então não há nada que aconteça fora do olhar de Deus. No texto de hoje que nós lemos, Deus está prestando muita atenção em Moisés. Moisés está lá no meio do deserto e ele está observando a reação. Versículo 4 que eu li: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. E vendo o Senhor, ou seja, Deus viu quando Moisés parou e olhou para ver o que estava acontecendo. Deus estava de olho, Deus estava vendo qual seria a reação de Moisés. E Deus está vendo as nossas reações e as nossas decisões e tudo que a gente está fazendo. Lembrando aqui que Deus é um Deus pessoal, Ele é um Deus que trabalha sim com nações, com igrejas, com famílias, mas Ele primeiramente, acima de tudo, trabalha a nível pessoal. Deus não só trabalha com o mundo, Ele trabalha com o mundo. Ele observa o Brasil, mas Ele observa também cada um de nós individualmente. Ele estava vendo, observando a reação de uma pessoa, Moisés. Ele estava de olho em uma pessoa, em Moisés. E a verdade é que nós não temos como escapar dos olhos do Senhor. Tem uns versículos lá no Salmo 139 que mostram isso de forma bem clara. O versículo 7 do Salmo 139 fala assim: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Isso é só pensa perguntando: onde é que eu vou para fugir do olhar de Deus, da presença de Deus? Continua: Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não adianta você subir o mais alto, o topo da mais alta montanha, descer até as profundezas do mar ou da terra, se encobrir com a escuridão da noite, fugir o mais longe que você possa ir. Deus está olhando. Deus está observando. Não temos como fugir da presença de Deus, do olhar de Deus, da observação de Deus. E Deus age de forma individual, Deus age de forma pessoal. Deus age com cada um de nós. Cada um de nós. Individualmente, pessoalmente. Ele sabe o nosso nome, Ele sabe quem somos e conhece tudo a ver. Então, eu quero hoje falar sobre o lidar pessoal de Deus, como Deus lida pessoalmente. Quero que você imagine você, Deus lida com você pessoalmente, não com a pessoa do seu lado, não com o pastor, não
pessoa na sua frente com você. Deus lida com você. Lá no versículo 4, como eu li agora há pouco, e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Veja que interessante. Deus olhou para Moisés, que se virou, e Deus disse a ele quem? A Moisés. Deus falou a Moisés, e ele falou, o que foi que ele disse? Ele falou: Moisés, Moisés. Deus sabe o nosso nome, Deus sabe quem nós somos, Deus está nos observando. E é surpreendente. É surpreendente porque Deus está interessado em Moisés. Quem era Moisés aqui? Moisés não era mais um príncipe do Egito. Moisés não era mais alguém da nobreza do país mais poderoso do mundo naquela época. Sabe quem era Moisés aqui, nesse estado da vida dele? Moisés era um fugitivo. Ele saiu fugido do Egito, procurado pela lei. Ele foi para a parte mais deserta do deserto. Como nós dizemos, ele foi onde Júnior perdeu as botas, ele foi no lugar mais longe. Pense no interior, agora pense no interior do interior, aí você sai no interior do interior, entra a mata dentro, pois é lá que Moisés estava. Estava lá longe. Lembrando aqui com o irmão André, que faz todo o trabalho de construção, manutenção aqui na igreja, ele se mudou para a União, está umas terras lá, botando umas coisas, outra coisa, ele sai de Marcel, mudou de profissão praticamente. Aí ele fala: eu moro em União. Um dia eu fui visitado em União, os Palmares. Só você chega em União, quem conhece União? Tem um hospital ali, já na saída da cidade. Você chega no hospital, aí você entra naquela rua, né, como vem em Maceió, aquela rua que faz esquina com o hospital, entrando assim para a direita. Aí você vai andando. Aí tem os bairros, os conjuntos habitacionais, tal coisa. Aí vira estrada de barro. Aí você vai, você sobe, você desce. E a estrada de barro fica mais estreita, mais acidentada. Chega no canto, não tem mais casa, não tem mais nada. Assim não tem casa, não tem. Aí você vai um pouquinho mais, você sobe, você desce, você vai, você entra. Ele não mora em União, ele mora no interior de União, gente. Eu fui com o irmão Manuel, nós se perdemos lá. Conseguimos ligar para ele: pastor, você está onde? Ele falou: rapaz, eu estou aqui. Mas não tinha nada. Eu estou aqui, não tem nada aqui. Ó. Tem uma vaca aqui, tem umas. Não tinha nada. Eu não sei, irmão, eu estou aqui. Eu não estou, não sei. O GPS não está funcionando, o telefone. Linha só que eu estava num lugarzinho mais alto. Por sorte dele, sorte minha, não dele, tinha uma casa, uma certa distância. Aí foi até lá, aí perguntou: pergunta quem mora aí. Falou: quem mora aí? A mulher é desconfiada, quem quer saber, eu expliquei a situação. É a dona, sei lá, fulana. Ó, André, estou aqui em frente da casa da fulana. Ele: tá, faz o seguinte, a referência é essa, todo mundo se conhece ali. Mas era uma casa, não tinha mais nada. Moral da história, eu nunca cheguei a conhecer a casa do irmão André. Nós desistimos e voltamos. Estava ficando escuro, ia chover, a gente simplesmente fica para outro dia. E até hoje eu não fui na casa do André. Mas enfim, Moisés estava lá, só que pior. Ele estava no interior, no meio do mato, no meio do nada, fugitivo. Ele estava tomando conta de umas cabras que nem dele eram os sogros. Ele estava pobre, destituído, não tinha um centavo para nome dele, não tinha nada. Quem foi que Deus chamou? Moisés. Lembre-se que Deus não chamou Moisés quando Moisés estava no Egito. Ele era um príncipe, criado no palácio, tinha posição, tinha poder, tinha autoridade, tinha moral. Deus não chamou Moisés quando Moisés estava aqui. Deus chamou Moisés quando Moisés estava no fundo do poço. Aí você fala: pastor, Deus não pode me usar. Gente, se Deus usou Moisés, é que a gente sabe depois o que Deus fez na vida de Moisés. E com o grande Moisés se tornou aquele que enfrentou o faraó, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que tirou a água da rocha, aquele que trouxe maná e trouxe codornas, aquele que fez todos esses milagres, a coluna de fogo, e quão grandemente Deus usou Moisés. A gente conhece esse Moisés. Mas aqui, onde nós lemos, Moisés estava no fundo do poço. Estaca zero. Estava negativo o saldo moral dele, posicional dele, estava negativo. Era um zero ninguém, um zero à direita. E Deus chamou Moisés.
Então Deus é um Deus que trabalha conosco pessoalmente. E Ele não interessa o que o mundo, o que as pessoas acham de você. Deus não está interessado, eu vou escolher o fulano, porque o fulano, ele é bonito, ele é rico, ele é famoso, ele é... Não. Deus usa as pequenas coisas. E louvado seja Deus, porque Deus usa as pequenas coisas para fazer grandes coisas. Foi com um jovem, um menino, que tinha alguns poucos peixes e alguns poucos pães, que Deus fez o quê? Jesus alimentou uma multidão que sobrou. É isso que Deus faz. Ele pega o pouco, o pequeno, e faz muita coisa. Foi a viúva que depositou ali na oferta, no templo, 2 moedinhas. Jesus falou, aquela viúva deu mais do que todos esses outros que estão colocando grandes quantidades na oferta. Deus falou, ela deu mais do que Deus usa coisas pequenas. Deus não está interessado em quanto você tem, o que você é, nos seus talentos, nas suas habilidades. Por quê? Porque Deus pode dar tudo isso para você. E a verdade é que quem tem muito talento e habilidade, e quem se acha, e talvez até seja habilidoso e talentoso, muitas vezes são os mais orgulhosos, e os mais mesquinhos, e os mais ingratos. Deus usa o pequeno, Deus usa o pouco, e Deus usou Moisés. Fugindo lá no fim do mundo, ele foi lá e falou, Moisés. Talvez ninguém no mundo sabia que era Moisés. E eu digo mais, eu acredito que Moisés não era conhecido como Moisés para sua esposa e seu sogro. E literalmente, ninguém sabia. Talvez esse foi Moisés, o próprio Moisés, a gente tinha ouvido lá. Sabe quantos anos ele passou no deserto? Desde que saiu do Egito, até Deus o chamar aqui, nós temos. Passaram-se 40 anos. 40 anos. Gente, isso é quase a minha idade. Alguns anos atrás. Mas entenda, 40 anos é muito tempo. E depois de 40 anos, eu acho que Moisés já tinha, bom, eu vou passar o resto dos meus dias aqui, cuidando da cabra dos outros, comendo mato. Nem mato era deserto. Daqui eu não saio. Eu tive minha oportunidade, eu fui um príncipe do Egito, eu alcancei o meu auge, agora eu estou no fundo do poço, e daqui vai ser o fim da minha vida. Eu não vou ser usado para mais nada. Não era verdade. Mas foi lá que Deus chamou. Deus está interessado no que você faz, onde você anda. Moisés. Mas Deus viu em Moisés e Deus o chamou. Inclusive, Deus falou, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Que lugar é esse? No meio do mato, foragido, pobre, destruindo tudo. Então, isso é terra santa. Por que terra santa? Porque foi Deus que colocou Moisés ali. E foi Deus que estava presente ali. Você fala, pastor, presente como? A sarça. O que é uma sarça? A sarça nada mais é do que um arbusto. Tá? Uma planta baixinha, nesse caso seca. E no deserto não era incomum essas sarças pegarem fogo e arderem. Arder, está pegando fogo. Só que essas sarças, elas geralmente secavam e com o calor do sol, elas pegavam fogo. Mas aquele fogo de palha, né? Aquele fogo que faz e cai. Seco, marrom, pegou fogo, pega fogo e rapidinho se acaba, fica só assim. Só que essa sarça queimava, ela ardia, mas não se consumia. Não parava de queimar. Aí Moisés olhou e falou, opa, eu vou ver o que é isso, porque eu nunca vi, eu já vi sarça queimando, acontece com certa frequência aqui, uma sarça seca, pega fogo. Mas essa pegou fogo, e o fogo não está baixando, está se mantendo. Eu vou ver o que é isso. Ali era Deus. Ali era a presença de Deus. Por isso que era um lugar santo. Deus estava se fazendo presente ali. Quem trouxe Moisés àquele local, não só geograficamente, mas naquele local na sua vida, foi Deus. Deus veio, agora é a hora. Passaram-se 40 anos, agora é a hora de eu ir me encontrar com Moisés. Que pena se Moisés olhasse para aquela sarça e dissesse, grande coisa, uma sarça. Não está se apagando mais. Grande coisa.
Será que Deus às vezes nos chama? Talvez não dramaticamente como uma sarça que se arde. Mas será que Deus não tem um encontro, um momento, que como na vida de Moisés vai transformar a nossa vida, talvez? Vai mudar a nossa trajetória? Quão triste seria se nós a ignorássemos e deixássemos passar e perder o Covid e ao bonde. Um dia lá na frente, lá para trás, para Deus, por que você nunca veio para mim? Deus fala, eu fui para você nessa ocasião. Mas você nas costas. Você não ouviu, você não olhou, você não ligou, você ignorou. Que Deus não comete erro. Deus sabe que era Moisés. Foi Moisés. Ah, pastor, um dia que eu vejo uma planta que pega fogo não acaba, e eu vi uma voz dizendo, fulano, fulano, aí eu olho. Não faça isso. Por quê? Para começar, você não está no deserto, no fundo do poço. Te garanto, qualquer pessoa me ouvindo hoje, você não está na posição que Moisés estava. Você não tinha caído na posição que Moisés tinha caído. Nem quando ele estava no auge e nem tão fundo quando ele afundou. Você não está na posição de Moisés. Te garanto. Te garanto. Então não deixe passar essas oportunidades. Mas Deus lhe dá atenção pessoal, mas Deus também exige, Deus espera uma atenção especial. No versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. No Velho Testamento, quando você vê essa expressão, o anjo do Senhor, não o artigo definido, o anjo do Senhor, no Velho Testamento, sempre se refere a Cristo. Quem apareceu para Moisés foi Deus, sim. Nós sabemos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem estava na sarça era Jesus Cristo, o anjo. Jesus apareceu para Moisés. Jesus estava presente naquela hora. Sabe o que a Bíblia fala que acontece quando a igreja está reunida? Sabe quem está em nosso meio? Jesus. Jesus está aqui. Jesus está presente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá estarei eu. Aqui tem mais que 2 ou 3 reunidos, estamos reunidos no nome dele. Sabe quem está aqui? Jesus. Isso é verdade hoje. Na época de Moisés, não tinha igreja. Na época de Moisés não tinha nem templo, nem tabernáculo, não tinha hebreu, não tinha judeu, não tinha nada. Não tinha uma folha da palavra de Deus. Não tinha o Espírito Santo que habitava dentro daqueles que receberam. Não tinha nada disso. Por isso que foi tão dramático. Por isso que uma sarça queimava e não se ardia. Por isso que Jesus apareceu e falou para Moisés. Ah, pastor, também assim, Moisés teve tudo isso. Gente, nós temos muito mais do que Moisés teve. Nós temos o Espírito Santo que nos cela. Nós temos Jesus que já veio. Nós temos uma igreja que não tinha. Nós temos a palavra de Deus completa, acabada, terminada aqui em minha mão. Moisés não tinha nada disso. Moisés não tinha Bíblia. Sabe quem escreveu os primeiros 5 capítulos da Bíblia? Sabe quem foi? Moisés. Moisés, depois que foi chamado e quando estava no deserto, ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Então aqui, ele não estava liderando o povo de Deus. Ele estava no deserto, mas desse lado do Mar Vermelho. Ele não tinha atravessado. Então, não tinha nada escrito da palavra de Deus nessa época aqui. Não tinha um tabernáculo, não teve nada. Não tinha Espírito Santo, não tinha nada. Hoje nós temos tudo isso, gente. Então nunca diga, mas Moisés teve uma sarça e Deus falou que nós temos muito mais. Nós temos muito mais, nós temos muito melhor. O problema é que muitas vezes nós não queremos fazer o que Moisés fez. Que foi o quê? Ele parou, olhou, ouviu e obedeceu. E obedeceu. O grande segredo de Moisés não foi a sarça que ardia, não foi a voz que o chamou, não foi nada disso. O grande segredo que transformou a vida de Moisés foi a obediência que ele deu ao que Jesus falou da sarça. Essa é a grande diferença.
E cada um de nós aqui podemos fazer isso, se assim desejarmos. Mas Ele, Deus, está exigindo uma atenção pessoal. Ele pode usar coisas em nossas vidas para nos chamar a atenção. E muitas vezes podem ser coisas boas. Muitas vezes pode ser coisas ruins. Quem já ouviu falar aquele ditado? Se tu vem pelo amor e pela dor, muitas vezes é assim. Tem pessoas que vão a Deus por gratidão, vão a Deus por entenderem quão bom Deus é. Outros vão a Deus porque algo terrível aconteceu na vida deles, alguma tragédia sobreveio. E tem gente que não vai para Deus nem na dor e nem no amor, simplesmente não vão para Deus, não querem conversa. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca, não interessa. Chovendo, faz sol, numa boa, numa ruim, não quero saber. A culpa não é de Deus. Deus ama a todos e Deus chama a todos. Como eu disse, mas se fosse uma sarça, gente, nós temos muito mais que sarça. Temos muito mais, nós temos toda a palavra de Deus. Nós podemos ter o Espírito Santo habitando em nós. Se Ele não habita em nós, mesmo sem ter Ele habitando, mesmo sem ser salvo, mesmo sem ter recebido como Salvador, o Espírito Santo vem e bate na porta do nosso coração. Mas Jesus não tinha isso. Por isso que precisou de uma coisa traumática. Como era o caso do Velho Testamento. Hoje muita gente não está aqui, mas tem muitas pessoas em outras igrejas que, eu quero um sonho, eu quero uma visão, eu quero uma... Gente, ouça, leia. Houve uma época, lá em Hebreus fala, que Deus em outro tempo nos falava através de sonhos dos profetas, hoje nos fala através de Jesus. Essa época foi uma época que eles não tinham Bíblia, não tinham Espírito Santo, não tinha nada. Aí Deus aparecia em sonhos e sinais. Hoje nós temos muito mais do que sonhos, muito mais do que revelações. Nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que quer habitar no seu coração. Isso é para qualquer coisa. Versículo 3. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Ele decidiu. Ele olhou e ele virou. Teve uma mudança de direção. Olhar, você pode olhar assim, ó. Veja bem, vou olhar para cá sem mexer minha cabeça. Só olhando para cá, irmão. Eu posso mexer minha cabeça. Mas aqui fala que ele fez o quê? Ele se virou. Ele não só olhou, ele virou. Eu posso estar andando para cá e olhar para lá, movendo ou não minha cabeça. Mas para me virar, tem que deixar a direção antiga para ir em outra direção. Então Deus exige atenção pessoal de nós. Porque Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Ele quer, sim, falar conosco. Ele vai, sim, nos chamar. Então nós temos que olhar, primeiramente, dar atenção. Mas depois de dar atenção, nós temos que dar o coração. Quando a gente dá o coração, a gente muda de direção. Muda de direção. Eu não sei se eu compartilhei isso aqui antes, eu acho que já. Mas eu fui salvo no dia 21 de julho de 91, 30 e poucos anos atrás. Sabia que até aquela data, algum tempo antes, eu me considerava ateu. Eu não queria saber de Bíblia, Deus, igreja. Se eles me chamassem para uma igreja, eu falei, tá, inclusive, uma vez, a irmã Simone, que éramos casados na época, anos antes de ser salvo, ela falou, Daniel, vão para a igreja comigo? Vai ter uma reunião de jovens. Naquela época eu era jovem. Eu falei, bora. Eu fui. Eu só fui aquela vez, porque eu fui proibido de voltar. Eu fui barrado e expulso da igreja ali, que foi uma vez. Disseram para ela, não traga mais aquele seu namorado. Não traga ele mais aqui. Ela disse assim, se alguém viesse falar de Deus para mim, eu, rapaz, quer foto, some, vaza. Geralmente a pessoa não está interessada, aceita o conflito, tá assim, obrigado, doido. Eu não, eu fazia questão, não dar um tapa, mas de não quero, me deixe em paz. Eu era assim, Deus tem senso de humor, mas eu era assim. Não queria papo, não queria conversa. Mas quando Deus me chamou, eu não ouvi uma voz. Não ouvi uma voz.
foi um pastor missionário que comecei a desenvolver uma amizade com ele. E ele foi falando aos poucos de Jesus, de Cristo. E eu no começo fiquei meio, rapaz. Mas sabe uma coisa? Aos pouquinhos, a palavra de Deus foi fazendo efeito. E fui salvo. E houve uma mudança de direção. Por quê? Porque não só eu olhei, eu virei. Não foi a mudança de direção que me salvou. Foi a salvação que mudou a minha direção. Eu não mudei de direção para ser salvo. Eu mudei de direção porque eu fui salvo. Mas antes disso eu precisava o quê? Olhar. Dar atenção. Porque crer é no coração. Para crer, você precisa primeiro o quê? Saber. Você não pode crer no que você não sabe. Você não pode crer no que você não conhece. Então primeiro você tem que dar atenção. E aquela atenção vai dar condições de crer. E aquilo dá condições de você mudar a sua direção. Mas Deus exige natural. Deus faz um chamado pessoal. Já falei, ele falou Moisés. Ele não vem e fala assim, povo do Brasil, povo de Lagoas, povo de Maceió. Não, ele vem e fala, Moisés. Pessoal, para mim, para você. Deus chamou Moisés, Deus chamou Paulo, Deus chamou Maria, Deus chamou todo mundo que Deus chama pessoalmente. Pessoalmente. Ele chama você e eu, pessoalmente, pelo nosso nome. E por último, esta manhã, Deus requer uma resposta pessoal. Deus lhe dá atenção pessoal, Deus exige a nossa atenção pessoal e Deus requer uma resposta. Olha o que fala no versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, Moisés se virou para ver. Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondendo ele, eis-me. Eis-me. Houve uma resposta. Só isso aqui. Diz uma coisa para o Samuel. Mesmas palavras. Samuel falou, eis-me aqui, Senhor. Eis-me que Deus exige uma resposta pessoal. Uma decisão pessoal. Não adianta eu, pastor, o Edivaldo, Nathalie, responder para o pequeno Danilo. O pequeno Danilo um dia vai ter que responder. Eu, como pastor, não posso responder mais ninguém aqui, a não ser por mim. Eis-me aqui, Senhor. Cada um tem que dar uma resposta pessoal a Deus. Não existe a opção de depois, mais tarde. Eu vou dar o seguinte exemplo. Quem conhece ali a Feira do Passarinho? Interessante. Enfim, sabe que passa um trem bem no meio, né? Para você se conhece no meeting, você sabe o que eu estou falando, né? Já pensou, você está andando no trilho do trem ali, no meio da Feira do Passarinho, aí vem o trem. Você ouve o trem? Você ouve a buzina do trem? Você ouve o sino das barreiras que fecham as ruas para passar o trem? Você ouve o povo gritando, ei, doido, sai do trilho, está vindo o trem. Aí você para e fica, rapaz, deixa eu pensar sobre isso. Rapaz, eu estou com muita pressa, eu vou andar aqui, mas eu não quero sair do meu caminho agora. Eu quero chegar lá. Bom, enquanto você não sai do trilho e o trem está vindo, alivia o que vai acontecer. Então, espera não é uma resposta. Espera é um não. Sai do trilho? Não. Não interessa o porquê. Não interessa o motivo, não interessa a pressa, o destino. Nada interessa. Se você ficar no trilho, não vou sair. Não vou sair. E quando Deus chama, a gente fala, espera um pouquinho. Daqui a pouco, logo mais. Deixa o primeiro. O que você está dizendo, na realidade, é um grande não para Deus. Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu... É um não. É muito perigoso para nós dizer não a Deus. Vou fazer amanhã, mais tarde, depois, não faça isso. Qualquer coisa além de eis-me aqui, ou seja, estou aqui, Deus. É não.
Se você já é salvo, então Deus está lhe chamando, Deus está lhe observando. Qual a sua resposta? Se você não é salvo esta manhã, eu costumo dizer sempre que eu sei de uma pessoa que é salva. Eu sei de mim. Com certeza absoluta, eu sei de mim. Eu não sei do Vitor, Eugênio, eu duvido, francamente, não estou brincando. Eu não sei. E o Vitor só sabe do Vitor. O Eugênio só sabe do Eugênio. Eu posso achar, eu creio que os dois são, eu creio que pessoas aqui são salvas, eu creio, mas saber, eu não sei, eu sei de mim. Por quê? Porque eu estava lá no dia 21 de julho de 1991, eu sei no que eu vi, eu sei no que eu entendi, eu sei no que eu criei, eu sei no que eu recebi. Tem muita gente que fala, eu sou salvo, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu não peco, porque eu fui batizado, porque eu sou da igreja, porque meu pai, minha avó foi da igreja. Eu sinto muito isso aí, é motivo errado. Ninguém vai para o céu porque o pai, a mãe, o avô, porque vai para a igreja, foi batizado, não faz isso, não faz aquilo. Está crendo na coisa errada. Pode crer na coisa errada. Então, se você não tem essa certeza, e não é achar, pensar, gostar, é ter a certeza, tão certeza, como você está sentado ou sentada aqui, olhando para a minha cara. É essa certeza que eu estou falando. Então, você pode ter essa certeza. Porque a verdade é que ninguém merece ir para o céu. Pelo simples motivo que para entrar no céu, para merecer ir para o céu, Deus tem certas condições. E a condição é essa. Você nunca, desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu, você nunca cometeu. Não falou, não pensou, não deixou de fazer, não fez. Zero pecado. Zero pecado. Sabe quem pode dizer isso? Ninguém. Deus fala lá em Romanos, capítulo 6. Capítulo 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou? Todos. Pastor, não pega tanto assim. Se pergunte uma coisa: quantos pecados cometeram Adão e Eva para serem expulsos do jardim? Sabe quantos? Não foi nem quantos, foi um. Só por um, pastor? Só por um, pastor. Não foram todos pecaram. Estão destituídos, separados, desqualificados. Assim como Adão e Eva foram expulsos, destituídos do jardim. Nós somos desqualificados. Por quê? Porque nós não temos a nota 10. Deus exige nota 10. A irmã Simone, uns anos atrás, fez a prova de habilitação para ela. Eu não sei se vai gostar que eu diga isso, mas ela fez 3 vezes. Foi 10, não lembro. 3 vezes. Na maioria das vezes ela fazia uma prova perfeita. Ela errava uma coisa. Uma coisa foi que ela nervosa e esqueceu de botar o cinto. Fez a prova todinha, sem cometer nada de errado. Chegou no final, reprovaram. Por quê? Não botou o cinto. Só por isso? Só por isso. Outra vez ela fez a baliza, estacionou, o cara saiu, pegou uma régua, está 10 centímetros do meio fio, só pode estar 9. Cadê 1 centímetro? Cadê 1 centímetro? O céu é assim, um pecado você está fora. Mas que Deus é esse? Não, Deus santo e puro. Deus que não vai permitir pecado entrar no céu. E Ele deu uma solução. Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, pagar o seu preço. Que preço? De uma vida perfeita. Jesus Cristo veio do céu, nasceu como homem, viveu uma vida, foi tentado em tudo como nós, fala lá em Hebreus. Foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. Ou seja, Ele viveu uma vida sem pecado. Aí Ele deu essa vida na cruz. Para quê? Para ser o nosso pagamento. Já que nós não podemos viver uma vida sem pecado, então Jesus veio viver essa vida. Ele deu ela para você e eu. Se eu te dou alguma coisa, eu fico sem aquilo que eu te dei. Não é verdade? Se eu der meu relógio, eu estou sem esse relógio. Porque eu tirei. Jesus deu a sua vida. Ele ficou sem vida. Quando você fica sem vida, você faz o quê? Morre. Morte é ausência de vida. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida para pagar o nosso preço. Foi isso que Ele
fez. Então Deus não é tão ruim, tão cruel assim, como dizem por aí. Deus é um Deus de amor que não poupou o seu filho. Te perguntar uma coisa, Nathalie, você daria Danilo pelos pecados de alguém que fez mal, que cospe na sua cara, que pisa no seu pé, que rouba a sua casa? Foi isso que Deus fez. A gente não entende esse amor, mas Deus deu o seu Filho perfeito para os nossos pecadores. Esse é o Deus que nos oferece salvação. E para receber essa salvação, você não precisa ser membro desta ou qualquer outra igreja. Você não precisa ser batizado. Você não precisa deixar de fazer isso, precisar fazer aquilo. Você tem que fazer uma coisa. Você tem que ouvir o que eu falei aqui. Você tem que entender o que eu falei aqui. Tem que entender. Por quê? Se você ouvir, você entendeu, você pode crer. E se você crer, você pode então confiar. É você confiar. Deixar de confiar naquilo que você... Talvez você pensava, eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa não tão ruim, mais ou menos. Não, mas eu sou décimo daquela igreja. Não, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Esquece. Nada disso vai resolver. E você decidir confiar 100% no que Jesus Cristo fez na cruz, morrendo e ressuscitando. Por que é importante ressuscitar? Porque sem pecado não há morte. Quando a gente morrer, vamos enterrar e lá ficaremos. Por quê? Porque nós somos pecadores. Jesus nunca pecou. Quando colocaram na tumba, ele ressuscitou. Por quê? Porque a morte não tinha poder sobre ele. Então ele saiu da tumba. Ele voltou a viver. Porque o pecado que ele não tinha, não podia deter. A morte não tinha poder sobre ele, porque não tinha pecado. O poder da morte está no pecado. E como pecadores, a morte tem poder sobre nossas vidas. Mas o príncipe da paz, que venceu a morte, quer nos dar vida eterna. E um dia essa carne vai morrer. Mas a nossa alma, o nosso espírito, vai viver para sempre. E o dia que esses olhos se fecharem na morte, eles abrirão na presença de Cristo. Não porque a gente merece, não porque você frequentou essa ou aquela igreja, mas porque houve um dia na sua vida que você ouviu, entendeu e confiou no que Cristo fez e recebeu a salvação. Você foi salvo. Eu fiz isso 33 anos atrás, dia 21 de julho de 91. Se você nunca fez isso, só fez hoje, agora. Você não tem que sair do seu lugar, você não precisa falar nada. Isso é entre você e Deus. Imagina ter uma bolha ao seu redor. Nessa bolha só tem você e Deus. Eu quero agora dar uma oportunidade. Você que está me ouvindo aqui ou uma mensagem transmitida por aí. Se você está ouvindo a minha voz, eu quero dar a oportunidade de você receber Jesus como seu Salvador agora. Não quer dizer que você vai ser membro desta igreja, que você vai ser... Não quer dizer somente isso, que você vai receber o novo gratuito de Deus, que é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso. É isso que eu vou falar. Então vamos orar. Pai amado, obrigado pela salvação, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado, Pai, que o Senhor nos dá atenção pessoal. E queremos agora, Pai, dar a oportunidade de receber a nossa resposta pessoal de cada um de nós. Talvez há pessoas aqui que precisam estar mais atentos, Deus, ao teu chamado, e parar, e se virar, e ouvir, e obedecer. Mas eu quero agora, especialmente, Pai, falar daquelas pessoas que estão aqui. Essas pessoas sabem que se morrerem hoje não vão para o céu. Ou talvez elas tenham dúvidas. Nós não precisamos ter dúvidas. Ajude, ó Pai, qualquer pessoa ouvindo esta mensagem, seja aqui, presente, talvez à distância, mas que essa pessoa possa, sentado, onde quiser que esteja, e possa entender que teu Espírito venha trazer convicção e bater na porta do coração, que essas pessoas possam então abrir a porta e receber a tua salvação esta manhã. Se você ouviu o Evangelho, você entendeu que você, como todos, é uma pessoa que não merece ir para o céu, que pecou. Como todos nós pecamos de várias formas e maneiras.
E você entendeu que esse pecado me exclui, me destitui do céu. Você entendeu que só Jesus e o que Ele fez, morrendo e ressuscitando por nós, pode pagar esta dívida. Se você ouviu, entendeu e gostaria de receber, de invocar o nome do Senhor, recebendo esta tão preciosa salvação, que você possa orar assim no seu coração, não com a boca, com os lábios, mas no coração, onde Deus ouve a oração. Entendendo que não é a oração que salva. Você confiar no Evangelho. Apenas para a salvação. Então diga assim no seu coração: Senhor Jesus, eu sei que eu não mereço ir para o céu. Porque eu tenho sim pecado contra ti. Mas eu sei que o Senhor me ama. Que veio morrer na cruz e ressuscitar por mim, para pagar os meus pecados, do passado, do presente e do futuro, e me dar a vida eterna. Eu peço agora que me receba como teu filho, tua filha, que entre o meu coração, entre a minha vida, que tire tudo, todo o pecado que me separa de ti. Confio apenas em Cristo para me levar para o céu. Mais nada. Obrigado, Senhor, por me salvar esta manhã.